a esse dado, né, internados em UTIs, 97% menor o número do que outrora. Isso, gente, é vacina no braço. Esse é o efeito da vacinação. Mas, olha, eu fui procurada nas redes, teve gente que relatou falta de medicamentos e falta de testes para a detecção dessa influenza. São Paulo, Rio de Janeiro, estados da região Nordeste, Pernambuco e Bahia estão vendo uma elevação de casos. CNN é serviço na veia e é por isso que a gente vai falar com o infectologista e diretor clínico do Grupo Fleury, o Celso Granato. Doutor, o senhor me ouve bem? Muito bem-vindo aqui ao jornal. Muito obrigado, Daniela. Eu te ouço muito bem. Perfeito. Doutora, a gente está vendo aqui, as temperaturas no Brasil, via de regra, estão elevadas, né? Aqui em São Paulo, a gente não está vivendo nenhum grande momento de frio ou inverno, que é quando geralmente os casos de gripe aparecem. O que é que está acontecendo? Por que esse surto de influenza H3N2 agora em regiões importantes do país? Olha, Daniela, eu acho que são várias razões, né? Em primeiro lugar, esse vírus ele não é exatamente novo, né? Ele é um vírus que já circulava há muitos anos, mas ele é diferente daquele que estava acontecendo nos últimos anos. Ele é um H3N2 que foi isolado pela primeira vez numa cidade da Austrália, chamada Darwin. Então, ele é chamado de H3N2 Darwin. Esse vírus não fez parte da vacina que a gente tomou esse ano. Você se lembra que a gente dá a vacina de gripe em abril, maio, mas o vírus H3N2 que tinha na vacina que nós tomamos esse ano era diferente, porque esse vírus foi isolado ao longo desse ano. Então, ele vai fazer parte da vacina que nós vamos começar a dar em abril do ano que vem. Então, as pessoas da população geral, do Brasil como um todo, não foram imunizadas contra esse vírus, né? E mesmo que a gente admitisse que houvesse uma certa proteção pelo vírus que estava na vacina, essa vacina foi dada em abril, maio. Então, ela já não está mais fazendo muito efeito, né? Agora, eu acho que teve um outro fator adicional. No ano de 2020 e 2021, Daniela, nós praticamente não tivemos gripe aqui no Brasil. Haja visto que em dezembro do ano passado, para você ter uma ideia, nós fizemos aqui no Fleury 300 testes para a gripe. 300, né? Esse ano aqui nós já passamos de 13 mil testes. Então, o que aconteceu de lá para cá? As pessoas deixaram de usar máscara. Deixaram de fazer as prevenções que estavam fazendo até agora por causa do Covid. Porque realmente, como a sua colega jornalista falou, os números estão caindo muito com relação ao Covid. Então, as pessoas começaram a ficar mais tranquilas, começaram a se aglomerar, a se juntar para eventos, né, agora de final de ano, e isso facilitou a disseminação de um vírus que estava presente na população em uma quantidade menor. Então, eu acho que são todos esses fatores associados que estão levando a esse aumento do número de casos. Agora, doutor, eu queria entender, o senhor expressou assim de maneira cristalina, né? De 300 para a casa dos milhares de testes, isso falando só do laboratório, do grupo no qual o senhor atua. A gente já está vendo uma escassez de testes, e aí qual é a indicação também para quem está querendo entender se é influenza ou se é Covid? Pode-se fazer o teste da Covid, o RT-PCR, ou é o mesmo teste? Qual é a estratégia que quem está em casa agora e quer ficar tranquilo de que é Covid ou buscar a medicação certa para a influenza, que seria ali o já conhecido Tamiflu, né? E para isso precisa da testagem. Qual é a indicação que o senhor está fazendo nesse cenário de explosão de busca por avaliação laboratorial da influenza? Olha, Daniela, o ideal é que as pessoas procurassem o serviço de saúde, porque existem algumas diferenças clínicas entre as duas doenças. Todas as pessoas que eu tenho visto, ou pelo menos a grande maioria, elas têm febre muito alta, febre de 39, 39,5, às vezes até 40 graus, que é uma coisa que a gente não costuma ver na Covid.
a gente vê isso na gripe, mas a gente não vê isso na Covid. Também tem sido muito comum as pessoas se queixarem de dores musculares muito intensas e, com frequência, ter diarreia. São coisas que até podem acontecer no Covid, mas é muito mais comum que aconteçam na gripe. Então, eu diria que, assim, em princípio, eu considero que o que está acontecendo é uma epidemia de gripe, né? Até porque os números de Covid estão decrescentes. Então, se é para fazer um teste, eu faria um teste para a gripe em primeiro lugar. Eu só faria o teste para a Covid caso o teste de gripe tenha dado negativo. Agora, isso é uma diferenciação importante, porque, em primeiro lugar, os testes estão começando a escassear, né? Como você lembrou, dezembro não é um mês que a gente costuma ter gripe. Então, embora a gente tivesse com o nosso estoque de testes até razoavelmente elevado, está tendo um consumo muito alto, muito alto. Então, se continuar nesse ritmo, pode começar a faltar testes, sim, né? E pode começar a faltar também o oseltamivir, que é o nome genérico do Tamiflu, porque as farmácias poderiam não estar tão bem abastecidas com esse medicamento, né? E é uma coisa importante porque ele serve para gripe, mas ele não serve para o Covid. Então, a gente saber que vírus que está cometendo uma pessoa é muito importante, porque a partir de estabelecer que remédio ela vai tomar e qual é o prognóstico dessa pessoa. Doutor, o senhor deu uma informação agora importantíssima, então, diagnosticado com a gripe, tem a medicação que o senhor citou, o Tamiflu, e há um genérico, né? Ou seja, você pode buscar a alternativa. Eu acho importante porque as pessoas estão relatando tanto a dificuldade de encontrar o teste disponível mais fácil para a influenza e a medicação. Então, vou pedir para o senhor ressaltar qual é a opção genérica, ou seja, a mesma substância, é feito das mesmas substâncias, não tem a marca, por favor. Exatamente. Esse remédio se chama oseltamivir. Oseltamivir. Esse é o nome genérico de um produto comercial que é mais conhecido como Tamiflu. E ele deve ser tomado nos primeiros dias, quanto mais cedo melhor, desde que a pessoa esteja com gripe, né? E eu acho que esses dados clínicos que eu citei, eles podem servir bastante para basear a pessoa se é uma doença ou outra, né? Eles não vão fazer mal se a pessoa tiver coronavírus, mas eles podem vir a faltar para uma pessoa que tiver gripe, né? Então, se a pessoa não tiver acesso ao teste, não puder fazer, mas tiver com febre muito alta, acima de 38,5, 39, com diarreia, muito provavelmente isso se trata de gripe, né? Ainda que a pessoa possa não fazer o teste. Mas o ideal, Daniela, é que a pessoa passasse num clínico, especialmente aquelas pessoas que têm aquilo que a gente chama de comorbidades. São pessoas que são diabéticas, né? Pessoas que sofrem do coração, fumantes, né? Essas pessoas podem vir a ter complicações, seja do Covid, mas principalmente da gripe. O que são essas complicações? Principalmente pneumonia. E essas pneumonias provavelmente vão precisar receber antibióticos. Tá? A gente não se deve dar antibiótico para doença gripe ou para Covid. Mas essas pessoas que eu citei, mais idosos, diabéticos, fumantes, cardiopatas, têm uma chance grande de desenvolver uma pneumonia por bactérias depois da gripe. E, nesse caso, precisam tomar antibiótico. E aí precisa de uma receita médica, né? Porque a farmácia não vai vender antibiótico sem receita. Perfeito. Então, é mais tão importante que passe no médico. Doutor, para a gente fechar aqui, eu vou pedir para o senhor, porque a gente fala, a palavra do especialista, do médico, do infectologista, a gente está ouvindo o Celso Granato aqui, ele é do grupo Fleury, sempre fala mais alto e precisa mesmo, né? Afinal de contas, o senhor é o médico em quem está em casa. Doutor, colocar em dia o calendário vacinal da vacina da gripe também. O fato de você ter vacinado já contra a Covid não impede que você se vacine contra a gripe. Pelo contrário, você não toma as duas vacinas juntas, mas você
justa com o posto de saúde, tomar a vacina e manter os cuidados, né, doutor? Tá todo mundo sentindo, assim, uma espécie de respiro, porque, graças a Deus, finalmente as mortes, né, por Covid caíram. Não acabou a pandemia, mas elas caíram. Mas muita sede ao pote está tendo esse efeito rebote. Então, que o senhor reafirmasse aí as medidas que devem ser tomadas, dado o quadro que a gente tem hoje. Você tem toda a razão, Daniela. É muito importante nesse momento, em primeiro lugar, a pessoa tomar a vacina contra o Covid. Essa vacina é a mais importante nesse momento, porque estamos tendo a entrada dessa cepa Ômicron. E os estudos têm demonstrado que, para que a vacina contra o Covid surta um bom efeito contra a Ômicron, você tem que estar com a imunidade máxima. Isso vai ser atingida com a terceira dose, com a dose de reforço, né? Então, é muito importante que todo mundo que possa vá tomar a sua terceira dose, né? A vacina da gripe, é óbvio que é importante que ela esteja também atualizada, mas a gente sabe, Daniela, que essa vacina que a gente tem disponível não vai ser tão eficiente para esse tipo de gripe que a gente está tendo. Por isso que é importante, mais importante, reforçar a vacina para a Covid do que a da gripe. Agora, existe, Daniela, uma vacina que a gente chama de universal. O que é a vacina universal? É máscara, é lavar bastante a mão, é evitar aglomeração, evitar ambiente fechado. Se você fizer isso, você está evitando o Covid e está evitando a gripe também. Então, como nós estamos nos aproximando do Natal, do Réveillon, que as pessoas costumam se juntar, infelizmente, Daniela, eu gostaria também de poder comemorar da forma tradicional, mas a gente foi atropelado por esse vírus da gripe. Então, nessa hora, a gente precisa reforçar aquilo que a gente tem falado desde o começo para a Covid. O fato é que nós ficamos 2 anos praticamente sem gripe. Por quê? Porque nós usamos máscara, porque nós lavamos a mão e evitamos aglomeração. Então, vamos atualizar a nossa vacina para a Covid, a terceira dose para todo mundo que puder, né? Quem puder tomar a vacina, dado aquele intervalo de pelo menos 15 dias para a gripe, pode tomar, mas mais importante do que isso tudo é o uso de máscara, evitar aglomeração e evitar ambientes fechados o tempo todo. Doutor Celso Granato, muitíssimo obrigada. Cristalino, como sempre, colaborador, nos ajuda a passar a mensagem da ciência, da saúde para quem está em casa. Máscara, vacina universal. Adorei, vou utilizar a expressão aqui. Muitíssimo obrigada, Celso Granato. Ele é infectologista, atua no grupo Fleury, relatou aqui a explosão da busca de testes e deu o caminho das pedras para você fugir da fila na qual ele atende, a fila da medicação de quem infelizmente não tomou todos os cuidadinhos. Doutor, muitíssimo obrigada, até a próxima. Até a próxima, Daniela, eu que agradeço.